Muito bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, caras colegas deputadas e caros colegas deputados. Apesar do Sr. Ministro dizer que vai deixar as suas respostas, já percebi, para o debate da tarde sobre a seca, eu não deixarei de fazer aqui algumas notas sobre essa matéria que me parece muito importante nesta altura. Como disse o Sr. Ministro, 40% do território nacional, designadamente o Alentejo e Algarve, encontra-se em seca severa e extrema, o que está a deixar os agricultores numa situação muito difícil. Os produtores pecuários não têm água nem alimentação para dar aos animais. É bom que se perceba que a agricultura não gasta água para dar aos animais, não gasta água, utiliza água, como alguém já disse. Sem água, não é possível fomentar a produção agrícola, assegurar a nossa soberania e segurança alimentar. E sem agricultores, não teremos mundo rural. São precisas medidas estruturais que respondam às alterações climáticas, como referiu o Sr. Ministro. Temos que ser capazes de promover a retenção e armazenamento da água e de a levar onde é relevante e é necessária. O Governo tem um instrumento financeiro que poderia ser absolutamente decisivo para resolver este grave problema, que era o PRR, mas não tem manifestamente vontade política para o fazer, pelo menos não o demonstrou até agora. Recordo que o Plano Nacional de Regadios, apresentado em 2018, pretendia criar mais de 90 mil hectares de regadio até 2022, através da construção de novas infraestruturas e da reabilitação de outras já existentes, mas danificadas. Em 2022, o prazo foi alargado por este Governo para 2025. Nesta altura, estão executados apenas cerca de 50% do objetivo inicial. Ora, segundo foi noticiado ontem, o Governo prepara-se para isentar de licenciamento a construção de pequenos reservatórios de água, vulgarmente conhecidos por charcas de apoio à atividade agrícola. Segundo declarações de ontem do Secretário de Estado da Agricultura, Gonçalo Rodrigues, o processo de simplificação da construção de pequenos reservatórios estratégicos de água nos campos agrícolas resulta de um trabalho conjunto entre o Ministério da Agricultura e Alimentação e do Ministério do Ambiente, que Vossa Excelência superintende. Ora, o PSD denunciou aqui por diversas vezes a necessidade de simplificação do licenciamento das charcas e pequenos reservatórios de retenção e armazenamento de água para fins agrícolas, sendo recorrente as queixas dos agricultores relativamente ao excesso de burocracia e extrema morosidade que estes processos envolviam sempre, designadamente em sede de tramitação junto da Agência Portuguesa do Ambiente, pelo que saudamos esta decisão do Governo. Todavia, pretendemos saber se esta medida vai mesmo avançar, em que termos e como se vai traduzir. E já agora, quando entrará em vigor, pois o Governo a que o Sr. Ministro pertence é habitualmente bom a anunciar e, desculpe-me, com todo respeito, frequentemente fraco a executar. No passado dia 17 de maio, a Sra. Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, referiu em declarações prestadas à comunicação social que era sua convicção de que não iria faltar água para a agricultura portuguesa este ano, não sendo necessário tomar medidas mais drásticas por enquanto. Mas referiu, perante a possibilidade de faltar água nas torneiras dos agricultores, que aquilo que esperamos é que, de facto, isso não aconteça e que existem planos de contingência e que os agricultores sabem com o que podem contar. Entretanto, perante o agravamento dos níveis da seca, o Sr. Ministro do Ambiente admitiu há dias a possibilidade de serem impostas novas restrições ao setor da agricultura. Perguntamos que restrições são essas? E sobre o plano de contingência a que se referia a Sra. Ministra da Agricultura, no passado dia 17, perguntávamos se ele está a ser devidamente articulado com o Ministério do Ambiente e em que consiste efetivamente. Na verdade, os agricultores não sabem com o que contar e estão naturalmente muito apreensivos. Também no final do ano passado, o Governo português reconheceu que, em 2022, Espanha não cumpriu com o estabelecido na Convenção de Albufeira para os rios Douro e Tejo. Em relação ao primeiro, forneceu 91% do caudal anual e no Tejo apenas 86% do caudal convencionado. Recentemente, agricultores espanhóis exigiram que o seu governo alterasse o acordo de Albufeira com Portugal, designadamente no sentido de permitir uma utilização mais flexível da água do Guadiana. Para servir a região do Elva, os espanhóis querem mesmo reforçar a captação de água que instalaram em 1970 na confluência do rio Chança com o Guadiana e assim servir os interesses do regadio intensivo, da indústria mineira, do turismo e do consumo humano. Ora, perguntava qual a posição do Governo português sobre esta matéria, bem como as diligências que pretende desenvolver no sentido de garantir a defesa e promoção dos diversos interesses que emergem do território nacional
incluindo o da atividade agrícola, no que concerne ao abastecimento e gestão de água e, designadamente, da proveniente de recursos hídricos que Portugal partilha com a Espanha. Referindo ao mercado voluntário de carbono, que o Sr. Ministro há bocadinho referiu, há cerca de 6 meses, no início de janeiro, o Sr. Ministro anunciou nesta Comissão a intenção do Governo em implementar no país o mercado voluntário de carbono que permitiria, entre outras coisas, fomentar o sequestro de carbono e remunerar os agricultores e produtores florestais pelo contributo que prestassem à concretização desse objetivo, o que mereceu naturalmente a concordância do PSD. Sucede que, em meados de abril, terminou o prazo, como disse, de discussão pública da proposta de decreto-lei apresentada pelo Governo que pretendia instituir o dito mercado voluntário de carbono e estabelecer as regras para o seu funcionamento, tendo merecido diversas críticas e contributos, como já aqui referiu, designadamente uma do Conselho Nacional de Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, que considerou, através de parecer para o efeito emitido, não haver condições para levar por diante o mercado voluntário de carbono, disponibilizando-se, todavia, para colaborar com a APA, com vista à reformulação da proposta do decreto-lei apresentada pelo Governo. Perguntamos o que vai fazer o Governo. Para quando a implementação de um verdadeiro mercado voluntário de carbono em Portugal? O Sr. Ministro acabou de dizer que espera poder publicar a redação final do diploma até ao verão. Reforçamos o que já dissemos, o que o agricultor e o produtor florestal, enquanto agentes ativos no território de promoção do sequestro de carbono, estão claramente a perder a oportunidade, como já reconheceu o Governo e o Sr. Ministro inclusive, de aceder a uma remuneração pelo facto de não existir legislação que regulamente o referido mercado voluntário do carbono. Portanto, era isto que tinha para dizer por agora. Muito obrigado, Sr. Ministro.